Brasil é, nesse momento, sim, tem um grande potencial de salvar o mundo, especialmente nas pautas de energia e de alimentação. Então, o presidente está muito preparado, obviamente, ele próprio em breve vai anunciar os avanços, as conquistas do que vai ser tratado lá com o Biden, mas é uma grande oportunidade, porque todo o cenário mundial acaba fazendo com que as atenções do mundo se voltem para o Brasil, que a gente enxerga agora na Europa, Brown, um grande aumento do uso, por exemplo, de carvão para geração de energia em toda a Europa, já que há esse impasse sobre como você consegue vencer o dilema, né? Você não financiar a Rússia, ao mesmo tempo não deixar a Europa sem energia, sem gás, e o Brasil tem um grande potencial nisso, e também com relação à segurança alimentar em todo o mundo, já que o Brasil alimenta uma pessoa a cada 5 pessoas no mundo, né? Ou seja, a cada 5 pratos de comida que são consumidos no mundo, é produzido aqui no Brasil. Então, mais uma vez, a nossa política externa mostrando que é respeitada, que é necessária e que pode, a cada dia, elevar ainda mais o seu patamar de importância. Senador, boa noite para o senhor. Bom, nós acompanhamos, como disse o Vitor Brown, o discurso do presidente Jair Bolsonaro há pouco. Em um dos momentos ele falou sobre estreitar as relações comerciais, que é um ponto muito importante, né, entre Brasil e Estados Unidos, essa relação econômica. Como que isso deve ser feito? Eu não acredito que o próprio presidente Biden acabou, hoje ainda, de fazer o anúncio de que tem um pool de bancos para que haja um financiamento de políticas públicas que sejam voltadas para a pauta verde. Eu acho que essa vai ser mais um grande anúncio do presidente Bolsonaro. Então, nesse momento, eu acredito, Karina, que o Brasil tem um grande potencial energético e há já um projeto já em estágio bastante avançado envolvendo o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Minas e Energia, que é a publicação muito em breve de um edital para que haja ali uma licitação, uma concorrência, para que seja explorada a nossa energia eólica offshore. O que é isso? São aqueles cataventos que são colocados em alto mar, longe da vista de quem está aqui no continente, mas que o Brasil tem um grande potencial de geração de energia eólica, já que hoje no Brasil, por exemplo, nós consumimos 180 gigawatts por ano de energia. E esse parque eólico tem aí o potencial de gerar algo em torno de 50 Itaipus. Para não falar o número errado aqui, eu estou pegando a colinha. Então, esse potencial de geração de energia equivalente a 50 Itaipus, ele vai ser suficiente não apenas para que haja uma segurança energética aqui no Brasil, uma energia limpa, uma energia verde, bem como a possibilidade de que essa energia seja vendida para todo mundo, para a Europa, para os próprios Estados Unidos. Então, o Brasil pode colaborar muito com essa agenda verde na pauta energética. Eu acho que pode ser uma conquista, já que o presidente Biden falou da possibilidade de financiamento desse tipo de política em países aqui na América do Sul, já que o Brasil tem esse potencial, já tem um projeto em estágio avançado, pode ser ali um encontro de contas para que possa ser anunciado esse grande passo adiante para todo mundo. Por isso que eu falei no início, que o Brasil tem sim o potencial de salvar o mundo, porque a energia é algo muito discutida, a preservação do meio ambiente muito discutida, e essa é uma energia limpa, constante ali, que o Brasil pode dar exemplo para todo mundo nessa pauta ambiental e energética mais uma vez. Senadora, a pergunta agora é da Cristina Gremel. Senador, boa noite. A gente viu o presidente bastante revoltado mesmo no dia da votação na segunda turma lá do STF, da liminar do ministro Nunes Marques, que tinha devolvido o mandato ao deputado Francisquini. E naquele momento ele fala até em descumprimento de ordens judiciais que sejam consideradas ilegais, inconstitucionais, e volta a mencionar a questão das urnas eletrônicas e a confiabilidade do nosso sistema eleitoral. Houve um boato aí na imprensa de que esse tema do nosso sistema eleitoral seria levado para esse encontro também com o presidente Biden. Você tem informações sobre isso e o que exatamente seria dito? Cristina, boa noite. Eu não sei te precisar se esse vai ser um assunto que vai ser tratado com o presidente Biden, mas se for,
vai ser exatamente para desfazer as fake news que são produzidas aqui no Brasil e exportadas para todo mundo, de que o presidente Bolsonaro tem algum anseio por golpe, ou não vai respeitar o resultado das eleições, né, que vai botar os canhões na Praça dos Três Poderes apontados para o Supremo Tribunal Federal, com uma espécie de ameaça, caso perca a eleição. Não é nada disso. Então, pode ser uma oportunidade de ele mostrar a verdade do que está acontecendo aqui no Brasil, provar que nós somos, mais uma vez, que nós somos uma democracia, sim, consolidada, que nós temos um presidente da República que respeita a Constituição, que respeita a liberdade, que respeita a independência entre os poderes. E eu acho que, se for para ter uma conversa com o presidente Biden, vai ser nessa linha. E só para complementar o que você falou, Cristina, eu fico também bastante angustiado. Eu já disse publicamente que eu tento, de todas as formas, né, com o meu trabalho de parlamentar, fazer essa interlocução entre os poderes, também com o judiciário. E eu sou testemunha de como o presidente Bolsonaro se esforça para que consiga tirar o Brasil dessa areia movediça que nós estamos saindo, graças a Deus, em função da pandemia, em função da guerra agora, com um governo criativo, um governo que respeita a lei, um governo que dá previsibilidade para os investidores, e para tentar sensibilizar algumas poucas autoridades no Supremo Tribunal Federal, já que eu também enfatizo, Cristina, que não tem guerra nenhuma contra o Supremo, não tem guerra declarada contra nenhuma instituição. O problema são algumas poucas pessoas que insistem e que se auto-intitulam salvadores da pátria, ou que têm o poder de decidir o que é melhor para o país, e não um presidente da República eleito com quase 60 milhões de votos, um presidente que a todo momento vem fazendo gestos de respeito às instituições, de respeito à democracia, de respeito à liberdade, e, ao mesmo tempo, a todo momento é atropelado, é surpreendido com uma decisão que invade a esfera do executivo, que invade a esfera do judiciário. Todos temos aí diversos exemplos de que isso aconteça. Eu sempre busquei, Cristina, fazer essa interlocução para que esse problema se resolvesse internamente, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Só que eu também confesso que chega uma hora que cansa, porque se você tem uma conversa boa num dia, né, no dia seguinte a pessoa vai para um congresso dizer que a internet deu voz aos imbecis. É muito complicado você querer buscar uma sintonia, uma harmonia, quando parece que não há disposição de um determinado lado que não é o do presidente Bolsonaro. Essa, no meu ponto de vista, é a maior angústia dele, ele querer paz para governar e não conseguir, né? Porque não respeita o resultado das eleições. Algumas medidas que são tomadas, sim, estão influenciando nas eleições. Eu, como estou participando, Cristina, de muitas tomadas de decisões nesse período de pré-campanha, né, sobre estratégias, sobre diversas outras coisas, é óbvio que eu não queria o presidente Bolsonaro falando sobre esse assunto. Esse assunto não tem interesse eleitoral para ninguém, mas só que ele, com a responsabilidade que ele tem, se sente na obrigação de alertar toda a população que ele quer um processo eleitoral transparente e seguro, o que o TSE também diz querer, mas na prática a gente vê que alguns gestos que seriam fáceis de serem dados, por exemplo, por sugestão das Forças Armadas, não são apenas negados, são achincalhados, né? Quem tem que resolver sobre a eleição são as Forças Desarmadas e não as Forças Armadas. Quer dizer, um achincalhe com uma instituição tão respeitada perante a opinião pública brasileira. Então, acho que falta mais um pouco de humildade, em primeiro lugar, algumas pessoas no Poder Executivo, e também um pouco mais de responsabilidade, de priorizar que não haja esse acirramento institucional, que se converse internamente e fala, meu camarada, já deu, né? Vamos tocar o Brasil, vamos deixar o Brasil seguir a normalidade, ao invés de ficar criando confusão e se achando no direito de interferir em eleição, se achando no direito de se colocar como uma oposição ao presidente Bolsonaro. O judiciário não é para isso, esse não é o lugar do judiciário. E eu, Cristina, algumas vezes tinha a esperança, que eu converso com vários ministros do Supremo, de que eles próprios se entendessem, porque há ministros no Supremo que têm essa percepção. Só que na hora, né, que o presidente Bolsonaro é atacado, e ele segura, né, engole sapo várias vezes, na hora que ele reage, e a parte da grande mídia coloca o presidente Bolsonaro como se estivesse ameaçando o Supremo Tribunal Federal, o que não é verdade, ao invés de esses ministros resolverem isso internamente, eles se blindam ali, né, dentro do castelo deles, e nada é feito com relação aos arroubos individuais de algumas pessoas que acabam trazendo o problema para o colo do Supremo Tribunal Federal. E o problema não é o Supremo Tribunal Federal, é a postura que deveria ser isenta de algum de seus integrantes. Acho que essa aqui é a angústia do presidente Bolsonaro.
Senador, pergunta agora de Alfredo Scaff. Boa noite, senador Flávio. Eu gostaria de voltar ao tema da Cúpula das Américas e fazer uma afirmação. Eu tenho absoluta certeza, senador, que a nossa afinidade com os Estados Unidos é absoluta. Nós temos inúmeros fatores de afinidade, inúmeros fatores que podem nos aproximar cada vez mais dos Estados Unidos. O senhor entende que na volta do presidente Bolsonaro da Cúpula das Américas não seria muito prudente nós fazermos um diálogo incessante, dinâmico e permanente com os Estados Unidos e principalmente com a participação da indústria nacional? Concordo 100%, Alfredo. Acho que essa também é uma das missões do presidente Bolsonaro e da sua comitiva, em especial do nosso ministro das Relações Exteriores, o França. E eu acho que é uma das coisas também que são possíveis de saírem de lá como algo de concreto, é alguma espécie de acordo de cooperação com os Estados Unidos para que nos ajude a fiscalizar o desmatamento ilegal na Amazônia. Qual é a nossa grande dificuldade? É ter braços, ter recursos humanos, ter tecnologia que viabilize uma pronta resposta quando identificado um desmatamento ilegal, por exemplo. O presidente Bolsonaro não é a favor do desmatamento ilegal, só que é difícil fiscalizar. A Amazônia é gigantesca, é maior do que vários países da Europa, por exemplo, e nós temos as nossas dificuldades. É só para te dar um exemplo, o que é que fomenta esse desmatamento? Eu estava conversando com um especialista esses dias, ele me deu um exemplo simples. Olha, você imagina uma pessoa que tem lá um terreno lá na Amazônia, que está cheio de árvores, aquele terreno vale, vamos supor, 10 milhões de reais. Aí vem uma máfia qualquer para comprar ilegalmente aquela madeira e faz uma oferta para o dono daquele terreno. Olha, te dou aqui mais 10 milhões de reais para você deixar ou retirar toda essa madeira aqui do seu terreno. E o que acontece? Esse terreno que valia 10 milhões de reais, que está dando a lucratividade para esse proprietário de 10 milhões de reais. Após ele estar desmatado, esse terreno vale 50 milhões de reais. Quer dizer, é algo altamente lucrativo e que as pessoas acabam correndo o risco de ir para a criminalidade, porque esse é um problema criminal, e ter acesso a esse tipo de recurso. Então, isso só se combate com fiscalização. E eu acho que o trabalho que o Ministério da Justiça vem fazendo, com o ministro Anderson Torres à frente do Ministério, tem sido muito bom, mas, como eu disse, falta esse braço para que haja uma fiscalização maior e esse tipo de crime possa ser combatido mais efetivamente. Então, esse é um acordo, Alfredo, que eu acho que o governo americano pode selar com o governo brasileiro nessa oportunidade agora, com a presença do presidente Bolsonaro, para que eles possam nos ajudar a reduzir esse tipo de crime na Amazônia. Muito bem, ouvimos aqui o senador Flávio Bolsonaro. Obrigado mais uma vez, senador, pela entrevista. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.